Olá, queridos espectadores. Bem-vindos ao canal Histórias e Amores, onde celebramos o poder do amor através de histórias emocionantes e inspiradoras. Hoje temos uma história especial que vai aquecer o seu coração e renovar a sua fé no amor verdadeiro. Prepare-se para se emocionar com cada detalhe dessa narrativa apaixonante. 머물러 있어주질 않아. 이 세상 어느 것도 피할 수 없는 마지막이라는 말이 A brisa da tarde dançava pelos jardins meticulosamente cuidados da propriedade dos montes, onde as rosas floresciam em uma profusão de cores e aromas. Bela Montes, a jovem herdeira da vasta fortuna da família, caminhava pelas veredas de pedra com um ar de melancolia. Sentindo um súbito impulso de escapar das obrigações e formalidades de um casamento imposto pela família, Bela decidiu aventurar-se pelos recantos mais remotos do jardim, onde os jardineiros trabalhavam em silêncio, cuidando das flores com mãos calejadas e corações simples. Ali, entre os canteiros floridos, ela o encontrou. Um jovem de porte forte, com mãos manchadas de terra e olhos que brilhavam com a luz do sol. Seu nome era Anthony, um jardineiro que havia sido recentemente contratado para cuidar dos jardins da mansão. "Boa tarde, senhorita", cumprimentou ele com um sorriso tímido, enquanto cuidava das flores. Bela sentiu-se instantaneamente atraída por aquele homem simples e humilde, cuja presença parecia trazer uma sensação de paz para sua alma atribulada. "Boa tarde", respondeu ela, surpresa com a suavidade de sua própria voz. "Você é novo por aqui, não é?" "Sim, senhorita. Comecei o trabalho hoje", respondeu Anthony, mantendo os olhos baixos em sinal de respeito. "Eu sou Bela Montes", disse ela, estendendo a mão em um gesto de cortesia. Anthony hesitou por um momento antes de estender a mão suja de terra para cumprimentá-la. "Anthony Silva, senhorita", murmurou ele com uma expressão de admiração em seus olhos claros. E naquele instante, entre as rosas em flor e o murmúrio do vento nos galhos das árvores, uma curiosidade sobre Anthony tomou conta de Bela. Mas nada disse a respeito. Voltou para dentro da mansão um pouco mais feliz de quando saiu. Nos dias que se seguiram, Bela sentiu uma grande necessidade de voltar a ter a paz que encontrou no jardim naquele dia em que conversou com Anthony, mas preferiu não ir, a fim de evitar que as pessoas estranhassem o súbito interesse dela em falar com um jardineiro. Porém, o coração dela estava angustiado por ser obrigada a se casar com Marcos de Montalbán, o noivo que os pais escolheram para que ela se unisse em matrimônio, alegando que aquela união seria benéfica para as duas famílias. Ao encontrar Marcos pela primeira vez, Bela o detestou, pois, apesar dele ser rico, era rude e mimado. Tentou dizer aos pais que não queria aquele casamento arranjado, mas eles não aceitaram a sua recusa, afirmando que com o tempo os dois se apaixonariam. Ela ficou desapontada com os pais e muito triste com a situação do noivado arranjado,
porque sempre sonhou viver um grande amor. Na manhã seguinte ao primeiro encontro com o Marcos, Bela procurou refúgio junto àquele que, por alguns minutos, transmitiu-lhe paz: Anthony, o jardineiro. Aproximando-se dele suavemente, sem o mesmo perceber a presença dela, ficou observando o delicado manuseio com as flores do jardim por um tempo. Em tudo ele era diferente do seu abominável noivo imposto. A gentileza na voz, o carinho com as flores e a beleza de um jovem forte, musculoso, mas ao mesmo tempo delicado, atraíram-na profundamente. Consigo pensou: como seria bom que Marcos fosse o Anthony. Após pensar, deu um suspiro profundo, o qual foi ouvido por Anthony. Imediatamente ele se levantou e a cumprimentou gentilmente. Boa tarde, senhorita Bela. Precisa de alguma ajuda? Ela, envergonhada pelos pensamentos que acabara de ter, respondeu: Não, eu não preciso de nada, só estou passeando um pouco pelo jardim para relaxar, Anthony. Percebendo que ela não estava bem, Anthony mostrou-lhe todas as flores raras do jardim e como ele as cultivava. De fato, depois de uma longa conversa, Bela se sentiu mais feliz e até conseguiu se esquecer, por um breve tempo, do seu futuro e infeliz casamento. No entanto, ela passou a sentir a necessidade de conversar com Anthony diariamente, buscando um refúgio para os seus sentimentos. Temendo falatórios, ela lhe disse que gostava de conversar com ele e pediu que eles se encontrassem secretamente nos jardins da mansão, longe dos olhares curiosos e das convenções sociais que poderiam condená-los. Enquanto ele trabalhava diligentemente entre os canteiros de flores, ela o observava em silêncio, maravilhando-se com a dedicação e a paixão que ele dispensava ao seu ofício. À medida que as semanas se transformavam em meses, a amizade entre eles florescia como as próprias rosas que Anthony cultivava com tanto cuidado. E, embora as suas origens fossem tão diferentes, eles descobriram uma conexão profunda que transcendia as barreiras sociais e econômicas que os separavam. Você não se cansa de trabalhar tanto, Anthony? Perguntou Bela um dia, enquanto o observava regar as plantas sob o sol escaldante. Ele sorriu, enxugando o suor da testa com as costas da mão. Não, senhorita. Cuidar das plantas é a única coisa que sei fazer bem. Você é mais do que apenas um jardineiro, Anthony, disse ela suavemente, com um olhar de ternura. Você é um artista, um criador de beleza neste mundo tão árido e cinza. Ele corou diante do elogio. Sentindo-se humilde diante da admiração sincera dela, disse: Obrigado, senhorita, mas é você quem traz a verdadeira beleza para este jardim. E naquele momento, enquanto o sol se punha levemente no horizonte, eles perceberam que seus corações estavam entrelaçados como os próprios canteiros de flores que ele cultivava. No entanto, o destino nem sempre favorece os amantes, e o amor que florescia ainda tímido entre Bela e Anthony não estava isento de desafios.
A família Montes, preocupada em manter a reputação imaculada da herdeira, não via com bons olhos o crescente envolvimento de Bela com um simples jardineiro. Você precisa se afastar desse rapaz, Bela, advertiu sua mãe com uma expressão de desaprovação. Você está noiva de Marcos e esse empregado não é adequado para você. Mas ela se recusou a ceder à pressão de sua mãe, pois sabia em seu coração que o amor que compartilhava com Anthony era verdadeiro e inegável. Eu não posso viver sem ele, disse ela com determinação, enfrentando o olhar frio e desaprovador de sua mãe. Ele é a minha felicidade, a minha razão de viver, acrescentou Bela. Enquanto Bela e Anthony desfrutavam de preciosos momentos juntos nos recantos secretos do jardim, os murmúrios de desaprovação cresceram entre os serviçais e a elite da sociedade local. Isso é um escândalo! Uma moça noiva, prestes a se casar, e de conversinha com um jardineiro, murmuravam as criadas, trocando olhares furtivos. É uma afronta à honra da família Montes, comentavam as pessoas da alta sociedade, lançando olhares de desdém em direção a Bela, quando ela caminhava pelas ruas. Os boatos se espalharam na cidade até chegarem aos ouvidos da família de Marcos, que exigiu explicações sobre o assunto aos pais de Bela. Os pais dela tentaram desmentir tudo, sem sucesso. Bem, senhor Henrique, eu sinto muito, mas o noivado entre nossos filhos está desfeito, disse com rispidez o pai de Marcos. Bela estava nos jardins, colhendo flores para um arranjo, quando foi chamada às pressas para a sala de estar da mansão. Com o coração apertado de medo, ela subiu as escadas de mármore e entrou na sala, onde encontrou seus pais aborrecidos. — O que está acontecendo? Perguntou ela, sentindo um nó se formar em sua garganta. Seu pai a olhou com uma expressão de pesar e lhe disse: Bela, nós resolvemos mandá-la estudar em um convento a fim de salvar a sua reputação. Você vai passar um tempo lá e só sairá quando nós autorizarmos. As irmãs sabem botar juízo na cabeça de moças desobedientes como você. Prepare as suas malas, pois amanhã cedo partirá. Bela engoliu em seco, sentindo o peso das palavras de seu pai como um golpe no peito. Teve vontade de gritar, de dizer que não aceitaria aquela decisão, porém se calou. Sempre foi obediente. Por dentro, seu coração sangrava por ser obrigada a se afastar de seu grande amor. Naquela mesma tarde, Anthony foi mandado embora da mansão e eles não puderam se despedir. Restava a cada um a doce recordação dos beijos trocados e as juras de amor eterno. No convento, por várias vezes, Bela foi encontrada pelas freiras no jardim, chorando copiosamente com saudades de seu amor. Não ter nem notícias sobre Anthony doía-lhe a alma. 상처로 남겨진 내 기억 속에 그 무엇을 애써 떠올리며 의미를 찾아 헤매
어둠 속에 빛을 봐요. 우리에게 아름다움이 뭘까요? 몸을 녹이고 태우며 빛을 비추는 초가 아닐까요? 사라져가지만 아름다워요. 멀어져가는 저 노을처럼 우리에겐 이젠 빛이 있어. Mas a vida tem as suas reviravoltas, meus caros. Certa manhã, a Madre Superiora chamou Bela no escritório para lhe comunicar uma triste notícia. Seus pais faleceram em um acidente e Bela teria que retornar para tomar posse de todos os bens herdados. 3 anos depois, sofrendo pela triste perda dos pais, apesar deles a internarem contra a vontade em um convento, Bela retornou à mansão. Não era mais a menina sonhadora de 17 anos. No entanto, um sonho ela havia guardado. Anthony. Depois de assinar todas as papeladas e passar de herdeira a dona de tudo, Bela contratou detetives para saber por onde Anthony andava. Em poucos dias, os detetives retornaram com o endereço onde ela o encontraria. Era uma floricultura simples, mas de aspecto encantador. Ela abriu a porta de vidro e um sininho pendurado fez um suave barulho, anunciando a sua presença. No fundo da floricultura, um rosto familiar lhe sorriu. Mais velho, porém não menos atraente, era Anthony, que sorriu quando a reconheceu. Nada foi dito nem pedido, não precisava. Os dois correram, abraçaram-se e se beijaram. Carinhos saudosos foram trocados e lágrimas derramadas. Quebrando o silêncio, Anthony falou: Eu sabia que você voltaria para os meus braços, meu amor. Ainda sou um homem pobre, mas agora sou o dono dessa floricultura. Fiz o impossível para melhorar a minha condição financeira, para ser digno de você, Bela. Bela, ainda emocionada, respondeu: Fico feliz por você ter a sua própria floricultura, mas você não precisava ser mais digno do meu amor do que já era antes, meu querido. Sim, eu voltei para os seus braços. E, dessa forma, ao longo dos anos, eles testemunharam o milagre do amor verdadeiro que transcendeu todas as barreiras e provou ser mais forte do que qualquer tempestade. Entre as rosas e os espinhos da vida, eles encontraram a verdadeira essência da felicidade, pois descobriram que o maior tesouro não está nos bens materiais, mas sim nos laços preciosos que nos unem uns aos outros. Espero que vocês tenham gostado dessa história tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com vocês. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. E, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias de amor. Até a próxima e lembrem-se, o amor está em todos os lugares. Basta acreditar.